Olá pessoal, boa noite. Estou iniciando um pouquinho antes, né? Acredito que ainda são 5 para as... faltam 4 minutos para as 8. Eu estou transmitindo dessa vez com o celular, porque houve uma queda de energia aqui em casa e eu fiquei com medo de no computador. O computador é mais seguro no sentido que eu tenho um cabo ligado direto, não uso Wi-Fi, mas por outro lado ali não tem 4G, então se cair a energia, aqui no celular eu tenho a opção de usar o 4G, então estou transmitindo pela primeira vez. Eu já fiz alguns outros evangelhos, mas pela primeira vez eu estou transmitindo de um celular. Que bom, obrigada Quemeia por avisar que você está me ouvindo bem, que a imagem está boa. Obrigada, a gente gosta de ter um feedback, porque o que acontece? A gente fica meio perdido com a transmissão ao vivo, né? Se as pessoas realmente estão escutando, e eu não pus fone dessa vez, mas eu procurei vir a um ambiente assim, da casa mais tranquilo, para conseguir fazer essa transmissão. Vou só aguardar uns minutinhos ainda, para começar esse capítulo. Faltam 3 minutos, e eu vou aguardar só mais um pouquinho, outras pessoas entrarem, né? Porque a gente tem esse evangelho sempre no nosso grupo espírita André Luiz, com diversos palestrantes, né? A gente tem sempre às quartas-feiras, às 8 horas. E depois a gente tem aos domingos ainda as palestras virtuais. Então, às quartas-feiras nós temos o evangelho e aos domingos a gente tem as palestras, que são também virtuais. Por enquanto, as nossas atividades continuam sendo virtuais. Quando tiver algum outro comunicado, vocês vão receber pelas nossas redes sociais, aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, e vão ser publicadas as informações, tá? Deixa eu ver aqui o horário. E 2 minutos. Oi, Carla, obrigada. A Carla é minha colega na evangelização. Nós trabalhamos na evangelização, mas a Carla faz outras atividades na casa também, várias. Tô gostando de fazer pelo celular, que é mais fácil de ver os recados. Pelo computador, não sei porque ele não fica visível como tá aqui no celular, então aqui eu consigo ver. É bom porque se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ser algo mais interativo, né? Vocês podem perguntar alguma coisa a respeito do capítulo que eu vou abordar. Na verdade, eu vou abordar um item só do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Eu vou falar do item 9, apenas do item 9, tá? Então, vai ser curtinho. Se já deu o horário, eu vou realmente começar. 1 minutinho, então, peço para vocês que estão acompanhando, para ir já serenando os ânimos, para a gente entrar numa comunhão de pensamentos e de vibrações, para que juntos e com o auxílio da espiritualidade a gente possa estudar, compreender um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi passado pelos Espíritos, para o nosso codificador Allan Kardec, e que tantas coisas bonitas nos ensinam, tantas coisas importantes para a nossa vida, a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus, dessa renovação de ideias, de uma nova aprendizagem a respeito do que foi a mensagem de Jesus Cristo, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é isso. Então vamos lá, vamos iniciar, vamos agradecer a presença da espiritualidade amiga, dos nossos protetores e também dos protetores do Grupo Espírita André Luiz, que nós todos em comunhão possamos aprender, possamos nos entender melhor, possamos compreender as mensagens do Mestre Jesus à luz das explicações dos Espíritos, através da codificação de Kardec, e que possamos estar sempre unidos.
Então, peço a vocês, quem tiver o Evangelho, pode abrir no capítulo 17, mas no item 9, tá? O capítulo 17 é o Sede Perfeitos, e o item 9, ele fala superiores e inferiores. Então, eu vou fazer aqui uma leitura, a mensagem de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida, que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Boa noite, Saulo. Vi sua mensagem, mas eu estava lendo aqui. Então vamos lá, eu vou fazer agora um comentário a respeito desse item que é curtinho, mas que é muito cheio de ensinamentos. Falar de superiores e de inferiores, nós estamos falando de hierarquia. E é muito significativa essa questão da hierarquia e é muito falada. Vocês veem aí nos meios empresariais, sempre se fala
dessa questão de liderança, né? E a gente tem que entender que essa liderança, ela não é casual. Se a pessoa tem um cargo de líder, com certeza já houve um planejamento para isso. E a gente sabe que quem mais é dado, mais será cobrado. Isso a gente sabe pelos nossos estudos espíritas, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se a pessoa exerce a liderança de uma forma arrogante, achando-se realmente superior ao outro, de modo a infringir nele um sentimento de submissão de uma forma negativa, ele com certeza pagará por essa dívida que ele contraiu. Porque foi dado muito para ele, porque era para muito ser feito. Vocês imaginem a responsabilidade desses grandes empresários, a responsabilidade dos políticos, a responsabilidade das grandes lideranças do judiciário. Todos os grandes líderes, sejam na esfera privada, na esfera pública, ou até na esfera familiar, todos os líderes têm muita responsabilidade e são muito cobrados. Então, a gente tem, quem tem cargo de liderança tem que ter muito, vamos dizer assim, muito tato, muito jeito para lidar com os subordinados. Porque é fácil, quando você tem um cargo de liderança, você se tornar ou parecer arrogante. Claro, é inerente a qualquer cargo, a qualquer liderança, o mando. Normalmente são várias pessoas subordinadas, ele tem que pôr ordem, tem que organizar. Claro que tem que saber delegar, né? Porque não dá para uma pessoa querer comandar tudo. Vocês sabem que no próprio plano espiritual existe toda uma organização, aliás, muito mais perfeita que a nossa aqui na Terra. Existe toda uma hierarquia e uma organização e uma designação, vamos falar assim, de funções, de cargos, de departamentos, tudo isso tem no plano espiritual. Aliás, o que tem na Terra é uma cópia, assim, uma cópia bem fraquinha, bem mal feita do que tem no plano espiritual. Isso já dizia até o Platão, né? Então, essa necessidade de liderança, de cargos, de dirigentes, né, dentro do próprio espiritismo, nós temos nas casas espíritas os dirigentes. Então, isso é natural à própria vida. Agora, o modo como o dirigente se porta é que tem muita importância, porque é fácil você, né, deslizar, ter um deslize e se achar, como a gente usa esse verbo nesse sentido, né? Fulano se acha. Então a pessoa começa a ter muito poder, o poder encanta, o poder venda aos olhos da gente, a gente começa a se achar muito importante. Então esse é o grande problema da liderança que não tem inteligência emocional. Isso é muito falado, né? Tem diversas palestras sobre isso no mundo corporativo. A gente sabe que a liderança deste modo, com arrogância, ela é muito perniciosa, muito prejudicial. Mas vamos pensar assim, nós todos aqui somos humanos, temos falhas. E por vezes até a pessoa não tem a intenção de ser arrogante, mas pelo cargo que ocupa, às vezes por tantas preocupações e por ter que lidar com tantas pessoas, acaba tendo essa aparência, né? Então por isso que a gente tem que sempre ter bons olhos e não julgar o próximo, né? Às vezes a pessoa também não tinha essa intenção, mas ou por um deslize, por falta de atenção, acaba entrando nesse mundo de se achar superior, né? Porque uma coisa é você exercer um cargo, existe uma hierarquia, outra coisa é você fazer mau uso disso. Agora, então, em tempos de política, né, que a gente sabe o problema que é isso, né? A gente vê aí no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, tantos casos de corrupção, né, tantos subornos, tantas pessoas, tantos políticos, tantas pessoas com esses cargos de liderança
que usam da função pública para se enriquecer, para enriquecer familiares, retiram dinheiro de pastas, né, de departamentos tão importantes para benefício próprio. Então dizem, né, que lá no plano espiritual que o lugar desses é muito ruim, porque muito vão ser cobrados, né, eles vão ser muito cobrados por essas atitudes de prejudicar o próximo. Eu encontrei na internet um texto muito interessante a respeito de, tipo, um resumo desse capítulo aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é uma explicação, tá? Então, essa mensagem esclarece muito bem sobre os deveres dos que exercem autoridade sobre os outros, bem como os deveres dos que estão sob a autoridade de alguém. Considerando a lei da reencarnação, bem como a de causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder ou de subalternidade é sempre provisória, sendo experiências vividas por cada espírito em reencarnações diferentes ou em uma mesma. Assim, o que na atualidade esteja em uma posição de superioridade deve sempre lembrar-se que pode perdê-la a qualquer momento, visto que na Terra nada é definitivo. Diferentes funções sempre haverá, pelas necessidades sociais, mas também pelos diferentes interesses e capacidades preferenciais de cada um. Deve também refletir que toda autoridade, assim como a fortuna, é um empréstimo, uma delegação, da qual terá que prestar contas um dia, e em assim sendo, precisa estar atento à maneira como executa, pois em tudo, o modo como se faz é mais importante do que o que se faz, em relação ao aproveitamento espiritual de cada um. Eu estava fazendo uma caminhada antes desse evangelho e eu estava pensando exatamente, eu não tinha lido isso ainda. Eu li isso aqui um pouco depois. Mas eu estava pensando exatamente que o modo como se faz é mais importante do que o que se faz. Então, isso, a gente pode refletir nisso que eu estava falando dos dirigentes, dos grandes empresários, que o modo como eles atuam em relação aos subordinados é muito mais importante até do que o que eles realmente estão fazendo. Porque se você não sabe expressar, não adianta você querer fazer uma coisa, querer que as outras pessoas façam, se você não consegue expressar. Ou se você expressa de um modo que torna inviável, pelo excesso de mando, pela arrogância, né? E aqui, vou falar ela porque quem escreveu esse texto foi Leda de Almeida Rezende Abner, do Centro Espírita Batuíra, que é de Ribeirão Preto. Ela escreveu isso em fevereiro de 2015. Acho que a gente tem que sempre citar as fontes, né, de onde a gente encontra as informações. Ela está falando da questão da reencarnação logo de início. Então, o que é uma posição de mando hoje pode ser uma posição de subalternidade em outra encarnação. Então, quem hoje é teu chefe pode ter sido teu subordinado. E às vezes você tem aquele chefe tão problemático que você, entre aspas, odeia, ou nem entre aspas, porque realmente odeia mesmo. Você não sabe o que você fez para ele em outra vida. É por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre muita parcimônia no julgar os outros e no encontrar os defeitos nos outros, porque a nossa missão aqui na Terra é cada vez mais resignação. Não que a gente tenha que ser omisso, mas essas atitudes de revolta não valem muito a pena. Então, quando eu digo para vocês essas coisas dos políticos ou dos grandes dirigentes, que o lugar deles lá tá bem guardadinho, eu falo isso com plena tranquilidade. Não que a gente não deva lutar pelos direitos, não deva fazer as coisas aqui, deve ficar omisso, não é isso, mas a gente tem que ter a plena consciência que a justiça divina não falha. Né? E cada um vai ter o seu. Tudo está sendo visto. Isso a gente fala para as crianças na evangelização. Podem ficar tranquilos, tudo está sendo visto. Então a justiça divina não falha, né? Claro que nem por isso nós vamos deixar de sentir indignação com certas coisas, né? Isso é normal. Mas temos que ter cuidado no julgar, principalmente quando é uma coisa muito próxima a gente e a gente se sente tão ofendido, tão assim, às vezes subestimado e
né, e fala como que a pessoa pode agir daquela maneira, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe pelo que essa pessoa já passou e o que a gente já pode ter feito para essa pessoa, né? Enfim, todas as experiências que o viver na Terra proporciona têm por finalidade desenvolver o patrimônio espiritual que todos recebem de Deus, desde a sua criação. E é o modo como sente, pensa e faz que vai determinar esse desenvolvimento em relação ao tempo e também em relação à maneira como será feito, se com mais ou menos sofrimentos, com mais ou menos segurança, com mais ou menos erros, equívocos, omissões. Por isso, toda posição de mando, de autoridade é sempre uma missão ou prova, em benefício espiritual de quem a tem, mas nunca para satisfazer os seus caprichos, os seus prazeres. Isso é muito importante, né? Então, nunca para satisfazer os seus caprichos ou os seus prazeres. Com a autoridade sobre outros, vem a responsabilidade de um encarregado de almas, que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Aqui está entre aspas, porque é do próprio Evangelho, né? Cabe ao que tem autoridade sobre outros ampará-los nas suas necessidades, impulsioná-los ao progresso, não os tornando escravos da sua vontade, nem dóceis instrumentos dos seus caprichos. Os que detêm autoridade, se forem espíritas, têm uma grande responsabilidade nessa função, porque sabem que as diferenças sociais são apenas frutos de uma sociedade imperfeita, não existindo para Deus, a cujas leis todos devem submeter-se para serem perfeitos e felizes um dia. Aqui ela fala se forem espíritas, por quê? Porque os espíritas têm esse conhecimento da pluralidade das existências. Então, os espíritas têm essa certeza pelos estudos que a gente faz. Então, nós sabemos. Aí que tá. E como nós sabemos, de nós mais vai ser cobrado, né? Assim também deve agir o subordinado espírita, no cumprimento dos seus deveres, mesmo quando o seu superior não cumpre os dele, porque sabe que todos são filhos de Deus, todos têm a responsabilidade dos seus atos e cada um responde pelos seus. Assim, não paga o mal com o mal, mas com o bem, porque sabe que todo desvio do caminho reto será uma dívida a ser paga por ele e um atraso no seu desenvolvimento espiritual. Sabe que se hoje está numa posição de subalternidade, pode ter sido uma autoridade que não cumpriu com seus deveres. E se não tem como mudar sua posição, resigna-se, aproveitando a chance de desenvolver a humildade necessária a seu progresso espiritual, portando-se com dignidade no seu trabalho, fortalecido na sua fé em Deus, nele mesmo e nos homens, agindo como gostaria que seus subordinados agissem para com ele. Então, gente, aqui falando do que eu estava falando para vocês, da resignação. Então, se você, não é porque o outro não está fazendo, mesmo que ele seja o seu chefe, você fala, ele não está fazendo, então eu não vou fazer também. Não é um pensamento cristão isso. Não é um pensamento espírita. A gente tem que fazer o que é o correto. A gente tem que se esforçar, agir com dignidade, trabalhar, fortalecer a nossa fé em Deus, né? E sabendo que sempre vai haver a justiça divina. Então não há por que ter uma revolta ou querer copiar o que está errado. A gente se resigna daquilo, ora por melhores momentos. É o que a gente faz. E trabalha com fé, né? Colocar-se em pensamento no lugar do outro, procurando sentir as suas dificuldades, é sempre um excelente recurso na consciência desperta para o bem e para o melhor. Quem o faz, age sempre coerentemente com seus princípios morais em qualquer posição que ocupe, em qualquer situação. Quem cumpre com seus deveres, autoridade ou subalterno, quer dizer, para ambas as partes, né? Procurando dar do seu melhor em tudo que faz, vive mais tranquilo porque tem a paz da consciência, sentindo-se sempre estimulado a perseverar nas eternas leis do bem e do amor.
Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, que a gente procure ter mais resignação, aceitação, né? As crianças a gente pergunta, o que é resignação? Resignação é uma forma bem forte de aceitação, né? Boa noite, Clarice, Marilene. Nós já vamos finalizando esse evangelho de hoje, lembrando vocês que domingo teremos uma palestra, que quarta teremos outro evangelho e que essas transmissões ao vivo também ficam gravadas para quem quiser assistir depois, né? Depois também elas vão para o YouTube do GEAL. Entrem no YouTube, consultem o canal do GEAL. O canal do GEAL tem o canal da evangelização do GEAL. Vejam os vídeos que tem lá, acompanhem os evangelhos. Mesmo que não consigam ao vivo, claro, ao vivo é difícil, né, naquele horário, mas vocês podem ir assistindo as gravações. Então vamos finalizar, vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos, aos nossos protetores, que nos iluminem, que fluidifiquem nossas águas nos nossos evangelhos no lar, que possamos sempre com muita perseverança fazer o evangelho no lar, que é uma das atividades mais importantes de um espírita, a proteção para nossa casa, que possamos sempre orar em vários momentos, durante várias situações que passamos, que se passamos por situações que não nos agradam, ou pessoas que também por vezes não nos agradam, que possamos elevar o pensamento e pedir por essas pessoas, né, pelos nossos inimigos, entre aspas, pedir melhoras para as situações que estamos passando, ter fé e ter perseverança e trabalhar sempre com muita energia, que o nosso estar aqui na Terra significa trabalhar para o bem, trabalhar nas nossas profissões, fazendo bem ao próximo, quer tenhamos um cargo de chefia ou sejamos subordinados, que possamos nos resignar às nossas atividades, exercê-las e cumpri-las da melhor forma possível, sempre primando pelo bem do próximo e sempre realizando as atividades com amor. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham um ótimo resto de semana e fiquem com Deus.